fuiu na parede, assim. O fuio é um buiaco na parede. Olha. Aí, galera! Uhul! Beleza. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje com vocês, diretamente dos Estados Unidos da América. Mas do Western New York. Western New York. Western New York é mais ou menos assim, é meio um faroeste, assim, sabe? O Eastern New York é o New York de verdade, assim. Onde fica Nova York e tal. Western New York, onde a gente tá aqui em Buffalo, é meio do... É mais do Canadá, na verdade. O Buffalo é mais uma extensão do Canadá. Buffalo é meio daquele de boi, assim. Então a gente mora mais no interior, assim, sabe? Quase um Pato Branco, assim, que é onde eu vim, assim, sabe? Mas a gente queria vir aqui e dar um testemunho de como todo o nosso relacionamento começou e também a influência dos nossos pais. Né? Contar um pouco da nossa história, assim, pra vocês. Uhum. Mas não vamos ficar tagarelando isso aí, contar pra todo mundo, né? Isso aqui é segredo só nosso, assim. Nós, vocês, nós e do mais secretos. Beleza. Eu sempre via a Júlia lá na igreja, mas na verdade eu fiz minha faculdade em São Paulo, assim, então nem conhecia muito ela. Eu também lembro... só ouvia falar de você. Ouvia falar bem, né? É. Isso aí. Ai, Tobias, muito inteligente. Ouvia falar Nossa. uma propaganda que faziam pra ela. Mas eu lembro que eu tava em São Paulo na faculdade e daí aparecia o seu Flávio, assim. O seu Flávio era amigo do meu pai. Daí meu pai ia correr e aparecia um amigo dele, assim. Era assim que eu conheci o Flávio. E aí depois eu fui fazer minha residência em neurocirurgia em Curitiba. Daí eu lembro que toda segunda-feira o Flávio fazia estudo com o meu pai lá em casa. Discipulado. E sempre quando eu chegava na cozinha, a Júlia tava lá, assim. A Aninha eu conhecia porque a Aninha era... Você era mais o tio Tobias. Eu era o tio Tobias. Eu era o professor dos roxos. Dos roxos. Roxos? Ó, Não pode ser. é roxo. Sei, roxo, amarelo. Alguma cor do arco-íris. Pode escolher, assim, alguma cor do arco-íris. Aí eu lembro quando eu chegava, a Aninha, assim, meio... nariz escorrendo, assim, na cozinha. Amor! Ah, que Tobias! Lava no pescoço, assim. Daí a Júlia fazia assim no... Não fazia isso, não. Eu tinha que passar meu tempo na casa da tia Neiva, daí tinha um bolo maravilhoso que ela sempre fazia. E enquanto eu comia o bolinho, eu fazia a tarefa do Bom Jesus, querido. Nossa, ela fingia que ela gostava de estudar matemática, assim. Não, Depois eu descobri não que ela nunca fingi. gostava de estudar matemática. Mas assim, eu sentia que eu era bonitão, assim, chegava da residência, com meu avental branco, assim. E ela ficava, assim, ela deixava cair a caneta, derrubava o chá na mesa, se desconcentrava, assim, então... É óbvio, assim, e eu, claro, eu estava preocupado com o meu trabalho. Mas na verdade, assim, eu achava a Júlia bem bonita, assim. Também. Ela tinha algo especial, assim, ela era, parecia bem querida, assim, bem dócil. Então eu lembro que... Né, mamãe? Né, bem dócil. Daí eu lembro que quando eu comecei a ter uns sentimentos por ela, assim, eu comecei a orar. E eu lembro que eu sempre ia pro meu trabalho e eu passava na rua... Como é o nome daquela rua? Padre Agostinho. Do Padre Agostinho. Famoso Padre Agostinho. E daí... E era perto de onde era a casa da Júlia, assim. Então eu lembro que eu sempre, quando eu passava de manhã lá, eu estendia minha mão, assim, e abençoava ela. O problema é que eu achava que você morava do outro lado da rua, assim. Então a minha bênção, ela tinha que dar a volta ao mundo até chegar em você, assim. Mas acho que chegava um dia, assim. Daí, mas eu lembro que sempre nos aniversários eu dava um presentinho, assim, pra ela, assim. Eu sempre dava um presentinho. O primeiro presentinho foi uma Bíblia. Uma Bíblia. Foi a Bíblia rosa, que eu vou ter que mostrar. Né? Mostra. Tá. Eu já volto. Não, pera ver. Eu corto o vídeo, calma. Tá, ela se foi. Então deixa eu contar pra vocês a verdade agora, assim. Na verdade era assim. Tipo, eu queria dar um presente pra ela, assim, mas nada, assim, muitas intenções, assim. Mas o problema é que daí eu tinha que dar presente pra todo mundo, né? Pra não pegar mal. Assim, aí eu dava presente pro Flávio, pra Ana Flávia, pra Silvia, pro seu Altino. Um esquemão era o Natal. Desencana da Bíblia, vai. Era uma Bíblia rosa. Bíblia rosa. O que Daí... você tava falando que eu não tava ouvindo?
Da Bíblia Rosa, que eu dei a Bíblia Rosa pra eu você. não achei. Agora. Escrevi uma mensagem, assim, especial do... O que tava escrito? Assim? Tava escrito aquele versículo de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E também... O que você escreveu? Acho que escrevi assim, que você possa crescer sempre em beleza, daí sublinhei beleza, assim, escrevi com B maiúsculo, assim, e sabedoria. Um abraço, Tobias. Ela nunca percebeu, assim. Ela achava que ela era bela, assim, ela achava não, que era bela, assim. Ai, beleza, todo mundo fala que eu sou bela mesmo. Daí chegou o dia que eu tava, quando eu recebi a proposta do emprego de vir para os Estados Unidos, daí eu tava orando, assim, pensei, e Deus falou comigo, assim, daí... Porque até então, a gente nunca tinha se falado, né? Conversado, assim, a gente nem... Que conversando, assim, muita palavra, muita ele relação. Já tava orando, já tava falando com Deus, já tava resolvendo os negócios. Daí a primeira coisa, assim, antes de... Porque assim, eu queria vir para os Estados Unidos, mas queria manter o contato com a Júlia, um contato que eu não tinha, por sinal, assim, sabe? né? Manter uma amizade que eu não tinha, assim. Então daí eu ia pedir o e-mail dela. Aí eu resolvi falar com o pai dela, assim, pra falar, assim, das minhas intenções, o que eu tava sentindo, e se eu podia falar com a Júlia e pedir o e-mail dela, assim. Eu orei e tal, deu oportunidade, a gente tava num encontro lá numa chácara encontro de homens. Encontro de homens, assim. Daí uma hora eu falei, Flávio, vamos andar aí, queria falar com você e tal. Daí a gente saiu andar. E eu falei assim, então, Flávio, sabe como é, né? Você sabe que você tem uma filha e tal, assim. Ele, pois sim, por sinal duas. Assim. É, mas daí tem uma que é mais velha e uma que é mais nova. Assim. Pois sim, uma que é mais velha e uma que é mais nova. Daí eu comecei a falar assim, eu falei assim, Flávio, então, eu tô indo para os Estados Unidos e tal. E a Júlia sempre foi especial, assim. Daí eu falei assim, tava começando a falar pra ele assim, porque eu queria pedir sua autorização, assim, pra conversar com ela, pedir o e-mail dela. Daí quando eu tava falando, assim, começando a entrar no, sabe assim? No papo. Daí chega o Renato. O Renato. O Renato vem do além, assim, out of the blue, completamente assim. Começa a andar assim, vocês estão andando? Comendo uma mexerica, assim. Posso andar com vocês? Que não é uma boa... Pode, não, sure. Vem aí andar. Daí eu falei assim, acho que o Flávio vai deixar quieto, né? Depois a gente continua o papo. Daí o Flávio continua falando assim. Pô, Flavião. Ô, pai. Pô, Flavião. Daí o Flávio continua assim, não, então, eu sei que você tá interessado na minha filha e que não sei o quê. Daí continua andando. Daí o Renato olhando assim, tirava uns gominhos da mexerica. Ele começou a ficar meio desconcertado. Desconcertado, jogava uns gominhos pra cima, engolia os gomos da mexerica, assim. Daí uma hora o Renato viu, assim, que tava totalmente fora do nada, assim. Daí ele olhou pro lado, tipo, não tinha nada, era só um carreirinho que você tava andando na chácara, assim, no mato, assim. Daí ele olha assim pra gente, ô galera, não, acho que acho que eu vou virar à direita aqui, assim. Tipo, a direita tinha um penhasco, assim, tipo, não tinha direita, assim. Mas daí foi bem legal, assim, aí eu falei com o Flávio e tal, a gente orou e ele orou abençoando a nossa amizade e tal, e essa foi a ideia, assim, a Júlia sabia que eu tinha um sentimento por ela, mas Daí eu já sabia. quando eu tava vindo para os Estados Unidos, assim, a ideia era a gente se conhecer, assim, melhor. A gente começou a se falar por e-mail, mandou... Então, ele mandava páginas e páginas de e-mail, né? declarações e... Faz tempo que eu não mando e-mail, né, querido? Faz tempo, né? Mas eu mandava assim. Toda semana, na verdade, né? Era um e-mail por semana. Que a gente era permitido. Pois sim, tinha cota, assim, era um tinha uma e-mail cota, por que semana. era um e-mail por semana que a gente podia conversar, assim. Mas eu lembro, assim, que demorou um tempinho. A gente ficou quanto tempo falando por e-mail? Acho que quase um ano, assim. É que foi o e-mail, daí evoluiu pro mensagem no Facebook. Lembra? Que já era mais, assim, instantâneo, assim, já... Mas E daí... depois o Skype.
quando a gente tava no Skype, a gente lia a Bíblia junto, assim, que é algo que foi legal, assim, a gente viciou em decorar versículo, começava a decorar. Toda noite. Daí a Júlia tinha as estratégias de decorar versículo, assim, que ela... É que ouvi, você tá aí, né? Ouvi. A gente sempre fez da coreografia lá das criancinhas e tudo mais. Daí uma técnica pra decorar versículos era fazer gestinhos. Qual mais, assim? O dia que você foi lá em casa falar comigo. Depois que você conversou com meu pai, você tinha que falar pra mim, né? Você queria... Daí tinha essa ainda, né? Tipo, porque assim, eu já tinha falado com Deus, já tinha falado com o Flávio. Daí eu tava lá, assim, daí eu pensei, assim, seria bom avisar ela também, assim, né? É, né? Só por via das dúvidas, assim, já que... Assim, já tava tudo esquematizado, assim, né? Mas seria bom meio avisar ela, que ela é minha amiga, assim, sabe? Aí ele foi lá, foi com uma caixinha que a tia Neiva fez, tudo. Você quer ser minha amiga? E da minha parte, assim, desde que... Por que precisava da sua parte? Você não tá entendendo, assim, o negócio. Não, agora eu tenho que contar. Como a sua parte? Eu tenho que contar agora o meu lado. Nossa, que autonomia, assim, ela quer ter parte dela agora, quer ter parte dela assim, no negócio. Porque assim, Tobias conversava com a mãe dele. E assim, sabe como as mulheres são, né? A informação passa um pouco rápido, assim. Então eu lembro... Então a sua mãe contava pra minha mãe, que contava pra mim. Então foi assim que eu meio que fiquei sabendo, assim. Daí minha mãe perguntava, ai, mas o que você acha do Tobias? A primeira vez... E é verdade. Não, tipo, eu tinha 15 anos, assim. O que você acha do Tobias? Ai, mãe, ele não é muito mais velho, assim, ele é meio velho, né? Não, mas sabe como que é a comunicação? Assim, a mensagem que chegou em casa depois foi que perguntaram pra Júlia, o que você acha do Tobias? Daí ela começou a pular assim, lindo, 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 lindo. Mas acho que foi bem legal, assim, porque com o tempo, por mais que a gente não conversasse ainda e não fosse assim, não tivesse uma intimidade, não fosse amigo, tipo, eu sentia Deus colocando no meu coração, assim, confirmando e dizendo que... Porque, assim, quando os nossos pais não apoiam a gente em qualquer coisa, assim, fica meio difícil, assim, mas como a gente, desde o começo, os nossos pais estavam envolvidos e o Tobias, mesmo antes, ele sempre... conversava com o tio Lécio e... Né, eu pedi pro meu pai antes. Assim, Não, tinha isso. Eu pedi pro meu pai antes. Calma. Compartilhei com meu pai. Falei, pai, então, acho que tá indo pros Estados Unidos e tal. O que você acha da Júlia? Acho que ela é meio nova, né? Viu? Não, ele não falou isso. Assim, ele deu o maior Falou. apoio. Assim. Daí ele conversado com Deus, com o meu pai, com o Flávio. E daí já tava tudo certo. Daí já tava tudo certo. Daí ele não achava que faltava mais nada, assim. Daí já tava tudo coordenado. Por mais que eu não estivesse assim, apaixonada, porque a gente nem se conhecia, assim, né? Tipo, não foi aquela coisa, assim, mas... Não, foi depois, entendeu? Mas foi um processo. Nem um pouquinho. Não, mas é que eu fiquei emocionada, assim, porque você nem me conhecia direito, e mesmo assim estava disposto a me conhecer. Então eu fiquei bem tocada, assim. E foi bem especial. Mas Deus, a gente vê o cuidado de Deus em cada fase da nossa vida, assim, desde o começo, quando eu tinha os sentimentos pela Júlia e conversava com Deus, assim, e orava, até depois quando a gente conversei com os pais dela e depois tive que conversar com ela. E a gente sentiu Deus guiando tudo assim, e tudo ao seu tempo, assim, sabe? Tem uma fase de espera, assim, que a gente olha pra trás e é muito grato, assim, porque sem aquela fase de espera, as coisas não teriam sido tão perfeitas como são agora, assim, como Deus fez. Então a gente tá muito feliz, assim, a gente completou agora um ano e os meses de casado. Quantos meses? Que mês que a gente tá? 1 ano e 3 meses. 3 meses de casado. E agora Deus tem abençoado o meu trabalho aqui, tem abençoado a Juju, ela Ontem foi meu último dia de aula antes das férias. Fez as provas, ela tá fazendo na faculdade. E tem sido bem gostoso, assim, experimentar o cuidado de Deus em cada fase das nossas vidas. E isso é mais pra encorajar vocês, assim, que às vezes parece... Que nunca vai chegar, assim.
A Júlia achava assim, ela falava assim, não, eu só posso, eu vou casar com 25 anos, assim, porque é Não, uma eu idade... lembro que meu plano de vida era casar com 25 Tipo, anos. Que... Com 25 anos você já tem que estar no 7º filho, assim. Vamos produzir família, assim, se crescer e multiplicar-vos aí, dos mandamentos, né? Não, mas... É bom saber que a gente pode descansar em Deus, assim, e a cada dia da nossa vida como casado a gente sempre se surpreende, assim. Deus tem provido cada coisa ao seu tempo e realmente temos... Sabedoria, maturidade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza, galera? Tenha uma boa sexta-feira. Aproveita que vocês estão na casa do Flávio. Na casa do seu Não, pai. acho que é no Minec. No Minec? É, no Minec. Mas No feijão tenta nosso. ir na casa do Flávio, porque tem sempre muita comida lá. Assim. Vai lá. Olha, se abrir a geladeira, normalmente tem uns leite condensado, assim, já meio aberto, assim. Não que eu abri a geladeira da sua Não, casa, né? né? Não. Mas, galera, é um prazer estar com vocês e Deus abençoe vocês. Hein? Qualquer coisa que precisarem, Qualquer coisa que estamos precisar, no Facebook. venha pro Western New York. É, assim, também, se vem quiser pro Western New York. visitar. É. Ou vão pro interior mesmo, que dá na mesma coisa. Assim. Beleza. Tchau. Tchau.